Pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas conversas sobre gestão da manutenção, certo? Hoje a gente vai falar também sobre os modelos de falhas. A gente falou muito sobre os tipos de manutenção que podem existir, certo? E aquelas que trabalham depois da falha e aquelas que trabalham para tentar evitar a falha. Então, muitos os momentos a gente tem que entender quais são os modelos de falhas, tá? Quando uma máquina é implantada, ocorrem falhas e defeitos próprios da adaptação, tanto na máquina aos processos, quanto da equipe de manutenção à máquina ou equipamento. O que isso quer dizer, pessoal? Quando uma empresa compra uma máquina nova, certo? Ela, a todo momento, ela passa por uma fase de adaptação, aonde o setor de manutenção vai aprender como aquela máquina se comporta, vai entender quais são as falhas que ocorrem nela, certo? Então, existe no começo, certo? Quando você compra uma máquina, uma fase inicial de aprendizado, para você realmente entender como aquela máquina está funcionando e quais são os defeitos que ela pode vir a dar, tá? E qual é o tempo que determinados componentes da máquina pode vir a apresentar perda de produtividade ou até uma falha mesmo, tá? Essas falhas, elas podem ocorrer após grandes intervenções, certo? E são causadas por componentes que já estavam prestes a apresentar uma falha. Então, quando uma falha leva a uma grande intervenção, a máquina vai ter que ficar parado durante muito tempo. Por quê? Porque é preciso um reparo mais complexo, é preciso uma manutenção mais complexa. Então, se uma grande intervenção for necessária, certo? A máquina vai vir a ficar indisponível, que a gente já viu nas aulas passadas, que isso é muito prejudicial para a empresa durante muito tempo, certo? A primeira etapa da falha, certo? Das máquinas é conhecida como a fase de falhas prematuras, certo? Essa fase de falhas prematuras é a fase onde a empresa, o setor de manutenção ainda está conhecendo, ainda está tendo o primeiro contato com a máquina, certo? À medida que o tempo vai passando, a empresa vai entendendo, certo? Vai colhendo informações sobre aquela máquina, sobre os seus componentes, certo? Vai tendo conhecimento sobre as taxas de falhas, qual é a frequência que ocorre falha, tá? E essas falhas passam a ser constantes. Como assim constantes, professor? Vive acontecendo falhas? Não. As falhas agora elas começam a ter um tempo específico. Porque a empresa sabe, por exemplo, que quando você for trocar, por exemplo, um motor, certo? Vamos falar sobre um motor de uma moto. Se você for trocar o motor de uma moto, você sabe que você vai ter que trocar o quê? A correia, certo? Daquela moto. Por quê? Quando você vai trocar um motor, o motor é novo, ele tem muita potência. Se a correia for a antiga, se você não trocar a correia também, a correia vai estourar, porque a potência do motor novo é muito maior do que o motor velho, certo? Então, isso é uma constância. Você sabe quando você vai ter que trocar um item, certo? Qual é o período de vida útil daquele componente e o período que as falhas podem ocorrer, o período de falhas causais, tá? Que é assim que é conhecido essa segunda etapa. Essa segunda etapa é conhecida como período de vida útil, que é quando a empresa tem o conhecimento, ou também como período de falhas causais, que são falhas que ocorrem por uma causa determinada, uma causa conhecida, certo? Pela empresa. Seja ela por tempo, seja ela por falta de manutenção, seja ela pela máquina estar trabalhando numa capacidade acima da recomendada. A terceira fase de falha da vida útil da máquina é chamada de região de falha por desgaste ou região
de fim de vida útil. Essa terceira fase é a fase onde o número de falhas aumenta, certo? Ela deixa de ser constante, ela agora passa a ter uma frequência mais alta, ocorrem falhas constantes. Por quê? Porque a máquina agora já apresenta um desgaste muito elevado. Então, quanto maior for o desgaste de uma máquina, maior vai ser o esforço do setor de manutenção para deixar aquela máquina disponível, tá? Então, a segunda não, desculpem, a terceira fase é chamada, certo? De região de falha por desgastes ou região de da vida útil. A gente consegue ver isso mais claramente com esse gráfico que eu trouxe para vocês. Nesse gráfico, a gente vê aqui a primeira fase, certo? A fase de falhas prematuras, onde ocorrem um grande número de falhas porque a empresa não conhece a máquina ao ponto de ter dados o suficiente para entender como ela funciona e quais são as necessidades dela. Aqui também, como a gente viu na aula passada, nossos parâmetros de manutenção são qual? São o manual do fabricante, certo? Com o passar do tempo, o número de falhas vai diminuindo até ela virar constante. Essa queda nessa reta aqui é a queda do aprendizado. Quanto mais a empresa conhece, menos falhas acontecem, entendeu? Então, a empresa vai conhecendo, vai colhendo informações, e essas informações vão levando a um menor número de falhas. Até que, durante toda a vida útil, certo? Que é a segunda fase de falhas, as falhas ficam constantes, são falhas controladas pela empresa, são falhas onde elas são altamente previsíveis, certo? Até o ponto que acaba a vida útil, certo? Acaba a segunda fase de falha e a gente entra na terceira fase, que é a fase de desgaste. A máquina já tem, com o passar do tempo, certo? Uma vida útil muito pequena e agora ela começa a apresentar vários defeitos. Geralmente é nessa terceira fase que uma empresa ela entende que é melhor a aquisição, a compra de uma nova máquina para substituir essa desgastada, já que a empresa vai gastar muito com manutenção, certo? Agora vamos falar sobre dados de histórico de manutenção. Eu falei muito para vocês que vocês precisam ter o conhecimento sobre o quão é importante coletar dados sobre os itens, sobre os equipamentos, sobre as máquinas, certo? Para quê? Para que a gente consiga analisar esses dados, analisar essa informação e consiga aplicar uma manutenção de qualidade, certo? Nos bens da empresa, tá? Agora, qual dados a gente coleta? Quais são os dados que a gente tem que coletar dessas máquinas? Bom, os dados históricos, eles devem ser identificados individualmente, tá? 3 pontos. Os pontos que tem que identificar individualmente são: o primeiro, quando e quais são os itens que apresentam falhas ou defeitos. A empresa tem que saber quais são os itens que estão causando defeito e quando a data que eles ocasionaram, que ocorreu o defeito com eles, tá? O segundo ponto, a empresa também tem que identificar quais falhas ou defeitos foram apresentados. A empresa tem que coletar, o setor de manutenção tem que coletar as informações de qual foi o defeito, o que ocorreu, certo? Para que aí a gente consiga entender qual ação tomar quando algum tipo de falha acontecer. Se ela já tiver ocorrido no passado, vamos ter informações no presente, certo? De como podemos resolver aquela falha ou aquele defeito, tá? A terceira característica que a gente tem que identificar, o setor de manutenção, no caso, tem que identificar quais ações de manutenção foram desenvolvidas. Então, aqui seria quais foram as ações que resolveram o problema, resolveram a falha, resolveram o defeito daquele item, tá? Isso tudo tem que estar discriminado individualmente para que gere informação de qualidade, tá? Existe também uma grande importância nos custos do processo de manutenção. Por isso, os registros de dados devem demonstrar tanto a modalidade de manutenção realizada,
quanto os custos e tempo envolvidos nesse processo. É muito importante que o setor de manutenção, ele também registre nos seus relatórios quanto, certo? Quanto foi gasto em manutenção, tá? E qual tempo foi necessário para que aquela máquina voltasse a funcionar. É muito importante isso, porque aí a gente consegue minimizar os custos, que isso é algo muito importante para uma empresa ter sucesso nos seus negócios. Sem um foco nos custos da manutenção, o setor ele passa por diversos questionamentos, porque se você não está trazendo um retorno claro para a empresa, começam a questionar a necessidade de um setor. Podem acabar terceirizando, certo? Todo um pessoal fica claro para a empresa o benefício de um setor de manutenção. É exatamente por isso que o uso dos sistemas informatizados, o uso de softwares de computador para a gestão da manutenção é importante, tanto com relação aos cálculos dos tempos que os softwares fazem, certo? Calcula qual é o tempo médio que cada máquina leva para ficar disponível à empresa novamente, como também quais são os custos médios, certo? Que a empresa vai ter. Então, um software, ele consegue trazer esses resultados e analisar os dados para dar informação para o setor. É exatamente por isso que é tão importante na gestão da manutenção esse braço da informática, certo? Essa parceria com softwares de computadores. É preciso também analisar os dados de várias formas e criar um histórico que nos permita programar e ajustar todas as ações de manutenção da empresa. Bom, não adianta nada a gente ter um software, a empresa comprar um software, certo? Se você não vai conseguir, com aquela informação processada, analisar de diversos pontos, certo? Aquela informação para você escolher, para o setor de manutenção escolher, qual vai ser a melhor ação, certo? E quando você vai tomar aquela ação para trabalhar alguma manutenção, certo? Então, de nada adianta o software se você não conseguir essa informação de programar e ajustar as ações de manutenção. Então, preste muita atenção nisso, porque é importante entender o quão é importante os dados para que a gente consiga programar e ajustar as ações, certo? Devemos criar categorias de itens por identificação, como máquinas, equipamentos e conjuntos. A gente tem que saber, nos nossos relatórios, qual tipo de equipamento, qual tipo de item, certo, que foi reparado. Seja se foi uma máquina, se foi um equipamento, ou se foi algum conjunto específico de itens, certo? É importante saber porque, a depender do tamanho da empresa, a quantidade de itens fica muito grande. Então, a gente começa a ter que criar categorias para isso, para que a gente consiga trabalhar com grupos específicos e a gestão da manutenção não se torne algo tão complicado. Porque imaginem vocês, certo? Se uma empresa tem 10.000 tipos de máquinas diferentes, ou se tem 5.000 tipos de máquinas onde cada uma exerce uma manutenção diferente, certo? Então, se torna algo muito complexo. Por isso, a necessidade de, em grandes empresas, certo? Você categorizar os tipos de itens, para que você consiga ações específicas para cada grupo ou para cada item. Com isso, com essa categorização, a gente consegue criar dois mapas, certo? A gente cria um macro, certo? Que é um mapa mais geral de toda a empresa, de todos os itens que a empresa tem, certo? Com a disposição de máquinas e equipamentos. Aqui nesse mapa macro, vão estar nele todos os tipos e todas as máquinas, equipamentos ou itens, seja ele qual for, que a máquina possui. Aqui é um catálogo geral. Já o outro mapa vai ser mais detalhado, indicando quais são os conjuntos, certo? Como eu falei para vocês anteriormente, que compõem
as máquinas ou os equipamentos, certo? Todo sistema de manutenção, ele fica ainda mais complicado quando nós adicionamos os itens de backup, que são necessários para os consertos ágeis dos itens. Imaginem vocês, certo? A gente já tem agora que criar um catálogo com todos os itens que a empresa tem, certo? E depois temos que separá-los em categorias para a gente ter uma informação mais rica, uma informação de mais qualidade, tá? Agora, some isso aos itens de backup, que são itens como peças, certo? Peças que vão ser utilizadas nas máquinas durante uma manutenção. Então, você também tem que ter catalogado todos esses itens de backup, porque se você não tiver eles, como é que você vai saber se a empresa precisa ou não comprar mais? Ou como é que você vai saber se a empresa precisa ter um número X, digamos, que a empresa precisa sempre ter 10 fusíveis, certo? Para algum tipo de máquina. E aquele fusível, ele pode ou não ser necessário numa quantidade. Só que aí, como a empresa não tem o controle da quantidade que ela dispõe, da quantidade que ela tem, ela compra mais 10. Então, você gera um custo maior de manutenção para a empresa, sem a real necessidade daquilo. Então, esses itens de backup, eles são muito importantes para que a empresa consiga devolver uma máquina, certo? A linha de produção, devolver a máquina para o dia a dia da empresa no menor tempo possível. Mas também esses itens geram uma maior preocupação do setor de manutenção, porque eles também precisam ser catalogados e categorizados, certo? Agora, pessoal, a gente vai sair um pouco das falhas e a gente vai para as ferramentas da qualidade. A gente viu que a manutenção de qualidade ela é necessária, certo? Para que a empresa ela consiga sempre se aperfeiçoar, o setor de manutenção consiga sempre entregar melhores resultados, tá? Mas quais são as ferramentas de qualidade que podem ser aplicados ao setor de manutenção? Quais são? Bom, eu trouxe para vocês na aula de hoje 3 tipos, certo? São o 5W2H, o programa 5S, certo? E o método de análise e solução de problemas, que a gente chama de MASP, tá? Cada vez mais, a utilização de ferramentas de qualidade no setor de manutenção vão ser essenciais, porque se o setor quer cada vez um resultado mais expressivo, ele precisa utilizar dessas ferramentas para melhorar continuamente suas atividades e melhorar continuamente seus resultados, certo? Na nossa primeira ferramenta, eu trouxe para vocês o 5W2H. No livro de vocês, quando vocês forem ler esse capítulo, tá? Vai ter lá a ferramenta chamada 5W1H. Só que aquela ferramenta lá de qualidade, ela já está ultrapassada. Aquela ferramenta evoluiu, certo? E foi adicionado mais um H, mais uma sigla, tá? Mas vocês vão ter lá no livro uma ideia muito geral, só que vai faltar realmente só uma letra, que é o how much, certo? Que é o quanto custa. Mas tirando essa informação, o livro de vocês dá para entender completamente como é essa ferramenta. Só não vai ter esse setor aqui, certo? Que eu adicionei na aula de hoje. Mas vamos falar sobre essa ferramenta. Na 5W2H, ela é uma ferramenta utilizada principalmente para a criação de um plano de ação, tá? A empresa tem um problema e precisa resolver esse problema, mas não sabe como resolver. Não sabe como resolver. Então, ela utiliza, ou ela pode utilizar essa ferramenta para que seja criado, pensado, certo? Um plano de ação, como pode ser resolvido aquele problema dentro da empresa.
O 5W, ele está ligado a todas as palavras em inglês. Os 5W2H são todas palavras em inglês. Vocês podem ver aqui, abaixo de cada palavra em português, eu botei a palavra em inglês que forma a sigla. E as palavras que formam o 5W2H, a gente tem que responder algumas perguntas, certo? Nessa ferramenta. É quem, como, por exemplo, quem vai resolver o problema, como a gente vai resolver o problema, quanto custa para resolver o problema, o que vai resolver o problema, por que a gente precisa resolver esse problema, onde a gente pode resolver esse problema e quando a gente vai resolver esse problema, tá? Eu trouxe também para vocês aqui, por exemplo, uma aplicação. Nessa figura, vocês conseguem entender. Aqui é um tipo de plano de ação, tá? Nesse plano de ação aqui que foi criado com 5W2H, aqui vai dizer aqui, por exemplo, o que é o problema, né? O que é que a gente precisa? A gente precisa, aqui nesse exemplo aqui, aumentar a temperatura do forno, ou a gente precisa incluir inspeção durante o processo, ou uma reunião de segurança no início do turno, tá? Aí quem é que vai fazer, vai fazer, nesse caso aqui no exemplo da segunda linha, quem é que vai incluir essa inspeção durante o processo? O responsável vai ser o Carlos. Aí, aonde é que ele vai fazer essa inspeção? É na linha 17. Isso tudo é um plano, que é um plano de ação criado com várias pessoas se reunindo e dando sugestões de como a gente resolve aquele problema, tá? Aí, para que a gente vai, por que a gente vai fazer isso? Para diminuir o refogo, diminuir o desperdício, certo? Da linha de produção. A gente, quando a gente vai fazer isso, aí tem a data, a gente sempre utiliza uma data para a gente conseguir botar isso num cronograma, tá? Da manutenção ou da atividade. Como a gente vai fazer isso? Aumentando, certo? Aumentar um operador. A gente vai colocar uma pessoa a mais naquela linha, certo? Naquele processo, para que esse operador ele consiga ficar responsável, certo? Por diminuir o desperdício da linha de produção. E quanto isso vai custar? Isso vai custar quanto custa esse operador a mais. No caso desse exemplo, vai custar um salário a mais, mais benefícios, certo? Então, isso daqui, cada linha dessa é um exemplo de como foi criado um plano de ação, certo? Com essa ferramenta do 5W2H. Vocês podem pausar o vídeo, certo? E dar uma olhada mais calmamente em cada linha. Sempre também, se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma dessas ferramentas, tanto essa como as outras que eu vou falar, em seguida vocês me perguntam, ou perguntam no grupo, tá? É melhor perguntar no grupo, porque aí eu consigo responder a dúvida de todo mundo, tá bem? A outra ferramenta que eu trouxe para vocês é o programa 5S. Bom, no programa 5S, o que é o programa 5S? O programa 5S é um conjunto de ações, certo? Que visam melhorar as condições no ambiente de trabalho, tornando o ambiente mais adequado tanto para o desempenho das tarefas quanto para a convivência das pessoas. Então, ele busca melhorar as condições de uma forma geral do ambiente, certo? Ele busca melhorar o ambiente para as pessoas e melhorar o ambiente para que a empresa consiga produzir mais, para que o desempenho seja melhor. E quais são os 5S? O 5S, ele vem, são 5 palavras, certo? Da língua japonesa, que eu trouxe para vocês, que elas foram traduzidas no Brasil como sendo 5 sensos, certo? 5 entendimentos, a gente poderia falar assim, que é o senso de utilização, o senso de ordenação, certo? O senso de limpeza, o senso de saúde e o senso de autodisciplina. Essas palavras trazidas do Japão, elas ditam a qualidade, certo? Contínua dentro das empresas. Elas são como se fossem valores, certo? Como é que eu posso identificar isso melhor para vocês? São princípios, certo? Valores mesmo,
que as empresas japonesas elas seguem para sempre alcançar resultados melhores. Elas sempre utilizam nas suas práticas essas palavras ou essas práticas, certo? Para se conseguir um resultado melhor. O objetivo do 5S, do programa 5S, é organizar os ambientes de trabalho para obter o máximo de desempenho com a melhor condição possível. Então, é seguindo essas 5 palavras, utilizando e realizando essas 5 ações que o objetivo é maximizar o desempenho, é aumentar o desempenho ao máximo possível, tá? Sempre atrelando maior desempenho com melhor condição. Então, é uma relação onde os dois têm que subir. No exemplo que eu trouxe para vocês do programa 5S, a gente tem aqui, certo? No caso do senso de utilização, o conceito é separar o necessário do desnecessário, tá? O objetivo dessa ação é eliminar do espaço de trabalho o que seja inútil. Então, a gente só vai utilizar o que é necessário, a gente vai otimizar o nosso espaço, a gente só vai ter o material que a gente precisa, tá? No senso de ordenação, o conceito vai ser colocar cada coisa em seu devido lugar. Então, a gente vai organizar, certo? Os itens, os equipamentos, as ferramentas, para que a gente consiga trabalhar com o espaço de forma mais eficaz. A gente consiga saber onde estão as ferramentas a todo momento, onde está algum determinado item, para que eu consiga reparar uma determinada máquina. Então, tudo é sempre organizado e sempre está no mesmo lugar. No senso de limpeza, a gente tem sempre que limpar e cuidar do ambiente de trabalho. Para quê? Para melhorar o nível de limpeza. Esse nível de limpeza, pessoal, não é só e simplesmente por ser limpo. A questão da limpeza para os japoneses está ligado muito a uma questão de espírito, certo? Eles são um povo altamente organizado e altamente limpos. Então, quando o ambiente não está limpo para eles, eles começam a ter um tipo de interferência. Vamos dizer que eles ficam incomodados e aquilo atrapalha a produtividade deles, tá? Então, a limpeza do ambiente é muito necessária para que aquele ambiente traga um ar de organização, ele pareça e realmente esteja organizado, tá? No senso de saúde, aqui está ligado também a saúde de todos ao redor. Tornar saudável o ambiente de trabalho, certo? Esse é o conceito e o objetivo dessa ação é prevenir o aparecimento de supérfluos e a desordem. O que é supérfluos, pessoal? São, no sentido que eles trazem, são, como é que eu posso comentar isso para vocês? São como se fossem aspectos, certo? Ou por exemplo, situações, tá? Aonde uma pessoa, por exemplo, pode estar doente e ela pode vir a contaminar vários outros funcionários, certo? E a contaminação desses funcionários pode levar a um número maior de pessoas doentes e isso vai levar, claro, a uma menor produtividade, porque a equipe vai estar desfalcada, vai ter um número de pessoas menor trabalhando graças a um problema de saúde de algum colaborador. Então, isso vai trazer o quê? Uma desordem ao trabalho e, consequentemente, vai entregar um resultado, um desempenho ruim, tá? Então, por isso que é importante ter essa ação de saúde. Na última ação, o senso de autodisciplina, o conceito dele é rotinizar e padronizar a aplicação dos S anteriores. E o seu objetivo particular é incentivar os esforços de aprimoramento. Essa ação de autodisciplina, ela está ligada a você girar, certo? A você tornar cíclico, certo? É como se fosse um círculo, todos esses conceitos. Eles não são aplicados uma vez, eles são aplicados e reaplicados e reaplicados e reaplicados, e eles nunca param de ser reaplicados, certo? Esse senso de autodisciplina está diretamente relacionado a isso, a sempre
aprimorar esse processo, sempre melhorar alguma coisa, alguma atividade, algum detalhe, mas sempre buscar melhorar, sempre buscar aperfeiçoamento. Por isso que essa ferramenta, esse programa 5S é tão importante para a qualidade, tá? Continuando sobre o programa 5S, a gente pode aplicar ele na manutenção da seguinte forma. A gente pode manter as máquinas e equipamentos, ferramentas, instrumentos limpos, certo? Aqui a gente estaria lidando com o senso de limpeza, tá? A gente pode manter a integridade do local de trabalho, minimizando ou eliminando sujeira, certo? Sujeira, umidade e o acúmulo de materiais desnecessários. Aqui está ligado à questão da organização, manter o ambiente organizado, certo? Cumprir procedimentos de trabalho e recomendações de segurança na realização de tarefas, tá? A gente sempre vai ter que cumprir determinados procedimentos, porque esses procedimentos vão sempre levar a gente para entregar um melhor resultado. Descartar resíduos dos processos nos locais adequados, separando-os por tipo e destinação. Então, é pegar todo o refúgio, toda a sobra, certo? Daquela manutenção, e a gente colocar cada descarte no local correto, para que a gente consiga organizar o nosso ambiente de trabalho, tá? E, por último, a gente pode observar a própria saúde dos colegas, certo? Informando aos superiores qualquer problema que possa comprometer a saúde ou segurança do grupo. Então, aqui a gente pode, claramente, o quê? Cuidar, né, dos nossos colegas e de nós mesmos. Se a gente sabe que a gente está doente, a gente avisa para o nosso superior para preservar tanto os nossos colegas de trabalho, para não contaminá-los, como também para a gente, certo? Não ter uma condição de saúde prejudicada. Se a gente vai trabalhar doente, a gente pode prejudicar e ficar cada vez mais doente, certo? Agora a gente vai para o nosso último, certo? Nossa última ferramenta, que é a MASP. Na MASP, o problema aqui é encarado como um resultado indesejado. Então, o problema significa para a MASP um resultado de algo que a gente fez e nós não gostaríamos que tivesse tido aquele resultado. Pode ser tratado e resolvido envolvendo a identificação, certo? Então, tem que ter uma identificação das características e causas, certo? Então, tem que identificar, saber quais são as características e as causas desse problema e a implantação, temos que implantar ações que eliminem essas causas e tratem seus efeitos, tá? A identificação de características e causas só é aplicável a problemas que já possuem um histórico. Então, aqui a gente só vai poder utilizar essa ferramenta para aqueles problemas que a gente já tem informações, certo? No caso da manutenção, a gente só pode utilizar essa ferramenta para uma máquina, como eu trouxe no começo da aula, que a empresa já tem o conhecimento, que o setor de manutenção já tem informações suficientes para que eles consigam criar rotinas de manutenção, certo? Então, esse método, essa ferramenta aqui, a MASP, ela só pode ser utilizada depois de uma fase de aprendizado, certo? Do setor de manutenção. E para utilizar esse método, para utilizar o MASP, a gente utiliza o ciclo PDCA. Eu não sei se nas disciplinas passadas, certo? Nos módulos passados, se vocês viram, ou se viram, se ainda lembram do ciclo PDCA. Eu não sei qual foi o professor que deu isso para vocês, mas segundo o programa, certo? Vocês já deveriam ter, o programa do curso, vocês já deveriam ter visto. Mas eu vou falar também, para relembrar até para vocês sobre o que é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ele é usado para gerar ações que serão propostas e analisadas, certo? Esses dados, eles serão gerados e melhorias deverão ser implementadas até que os problemas sejam resolvidos. Então, esse daqui é um ciclo de ações, certo?
que vão ser criadas propostas, essas propostas que vão ser criadas, elas também vão ser analisadas, e a partir do momento que elas são analisadas, elas vão ver quais são os resultados que melhor, quais foram as ações que entregaram os melhores resultados. Para depois que a gente utilizar essas ações e analisar os resultados, a gente vê qual é o que a gente vai aprimorar e qual é o que funcionou e o que não funcionou, certo? Isso é um ciclo. Vocês vão ver numa figura que eu trouxe mais à frente. Então, deixa eu explicar um pouco melhor para se alguém ficou confuso. No método MASP, tá? Na ferramenta MASP, a gente vai identificar um problema, certo? A gente vai identificar no problema quais são as características e o que causou aquele problema, tá? Para daí a gente criar, desenvolver uma ação para que a gente consiga resolver o problema. Depois que a gente implantar as ações, a gente vai analisar e ver os efeitos dessas ações. Se elas foram benéficas, se elas funcionaram, se elas não funcionaram, certo? E também ver quais foram os efeitos dessas ações. Se elas funcionaram, o que aconteceu? E também se elas não funcionaram, o que foi que aconteceu, certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Deixa eu agora falar sobre o PDCA. O PDCA, ela vem de uma sigla de palavras em inglês, certo? Que é o Plan, Do, Check and Act, certo? Essas 4 palavras em inglês são: o plan seria planejar, uma tradução seria planejar. O do seria executar, fazer, mas a gente pode também traduzir ela como dirigir, tá? O check seria a questão de checar ou analisar, certo? E a quarta palavra, act, seria agir, certo? Seria ter uma ação, tomar alguma atitude, tá? Cada etapa, ela funciona de forma interligada. Como vocês podem ver nessa figura que eu trouxe para vocês, é um ciclo, certo? Como se fosse um relógio. Você, segundo essa figura que eu trouxe para vocês, para ajudar vocês a relembrar, a gente planeja, certo? Então, a gente identifica o problema, descobre onde e por que ele começa, o que foi que ocasionou e onde ele começou, tá? Aí, nessa primeira etapa aqui desse planejamento, a gente planeja quais são as melhorias para a gente resolver aquele problema e cria um plano de ação. Quando a gente criar esse plano de ação, a gente vai para a segunda etapa, que é a de dirigir ou executar. A gente aqui vai envolver as pessoas, certo? Pegar um grupo para resolver aquele problema e aquele grupo vai executar o plano de ação que foi criado na primeira etapa. Quando a gente executar o plano, a gente vai checar, a gente vai analisar, a gente vai para a etapa 3. Na etapa 3, a gente analisa se tudo foi executado como planejado, certo? E se o resultado esperado realmente ocorreu. Se aquilo que a gente queria fazer, se os benefícios que a gente planejou naquele nosso plano de ação, se eles realmente aconteceram, ou se aconteceram outros resultados que não foram o previsto, tá? Quando a gente checa e analisa quais foram os resultados da nossa ação, do nosso plano, certo? Da nossa execução, a gente vai para a etapa 4, que é a etapa de agir. Aqui a gente analisa se o problema deu certo, certo? Se ele deu certo, a gente vai o quê? A gente tenta padronizar o processo para que a gente consiga sempre melhorar os nossos resultados através desse processo que a gente criou, certo? E a gente compartilha o aprendizado, compartilha como o problema foi resolvido, tá? Se ele não deu certo, a gente vai o quê? A gente vai pensar, a gente vai refletir o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado no nosso plano de ação, certo? E a gente vai, depois de refletir, a gente volta para
a etapa 1, a gente gira o PDCA. Não achem vocês que quando o problema foi resolvido, a gente também não gira. A gente gira, mas a gente gira a solução, certo? Todo e qualquer resultado, certo? No ciclo PDCA, você sempre tem que girar ele. Por que girar, professor? Porque a gente gira para que o sistema, o processo, seja alimentado com novas informações. Porque quanto mais informações, mais otimizado, mais desempenho aquele processo vai ter, tá? Então, cada etapa, ela funciona de forma interligada. Todas essas etapas são ligadas umas às outras. Ela nunca acaba, certo? Na fase 4, ou na 1, ou na 2, ou na 3. Ela sempre fica girando, sempre. Uma solução que utilize o ciclo PDCA sempre vai ter que levar a informação a um ciclo. A informação sempre vai passar por um processo de aperfeiçoamento, tá? Interligada com a outra, certo? Cada fase, cada etapa é ligada uma com a outra, e o ciclo PDCA sempre gira buscando se aperfeiçoar, tá? Espero que tenha ficado claro o PDCA para vocês. Agora, a gente vai para a nossa atividade. Na atividade de hoje, eu quero que vocês pesquisem, certo? Sobre esses dois tipos de MASP aqui. E foi essa última ferramenta que eu trouxe para vocês. Desses dois autores, certo? Esse aqui é um japonês, e se eu não estou enganado, esse cara aqui, ele é um americano, mas eu não lembro, tá? Eu sei que esse segundo autor é um japonês. Vocês vão pesquisar sobre esses dois MASP, esses dois tipos, são tipos diferentes, e vocês vão escrever um texto sobre cada um desse MASP, certo? Vocês vão escrever, pode ser de forma bem sucinta, tá? Não precisa escrever muito, não. Quais são as fases, aí vocês botam fase 1, fase 2, fase 3, vocês colocam assim, certo? E quais são o objetivo de cada fase dessa tem um objetivo, certo? Essa atividade é uma atividade um pouco mais longa, tanto que ela vai valer uma nota maior, certo? Ela vai valer 4 pontos na nota final de vocês, tá? Então, façam a atividade, porque a disciplina já está acabando, no final do mês a gente acaba essa disciplina, e essa atividade vai ser muito importante. Quem não fizer ela vai perder muitos pontos, então preste atenção nisso, tá? Vocês vão, né, na segunda, depois de dizer quais são as fases, vocês vão dizer quais são os objetivos de cada fase, e depois disso, vocês vão escolher uma dessas duas, e vocês vão escrever de forma bem breve, certo? Resumida mesmo, qual vocês acharam mais interessante e por quê, tá? Pessoal, a nossa aula fica por aqui hoje, certo? Fiquem bem, fiquem seguros, aproveitem a disciplina para aprender, se aperfeiçoar, tá? E até a próxima aula. Boa atividade.